Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Uma boa tarde a todos. Que Deus possa abençoar o seu dia, abençoar a sua vida e que estas palavras venham frutificar no seu coração. Hoje estaremos lendo aqui em Colossenses, capítulo 3, a partir do versos 12. Vamos até o verso 17. O título nos diz: as virtudes devem ser cultivadas. Nos diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Este texto nos ensina muita coisa no nosso dia a dia, né? Que precisamos ter para conosco e para também com os outros, né? A gente muitas vezes passa o dia atribulado porque não temos amor, porque não perdoamos as pessoas, porque não suportamos uns aos outros, assim como a palavra nos diz para, né, a gente suportar uns aos outros. Nem todo mundo está num dia bom. Às vezes por tão pouco a gente desconta as coisas, né, em cima das pessoas, simplesmente porque algo que a gente queria que tivesse acontecido não aconteceu, algo que tivesse, né, que fosse para dar certo não deu mais, e a gente se aborrece e acaba, né, deixando isso aflorar, né, e a gente acaba descontando nas pessoas. Ninguém tem culpa de nada do que acontece na sua vida, né? E a gente tem que aprender que o amor tudo cura, né? A gente muitas vezes dá lado mais para a angústia, dá lado mais para o medo, para a insegurança, para as outras coisas e esquece do amor, né? A palavra do Senhor nos disse que o amor esfriaria, mas muitas vezes ele não esfriou dentro da gente, a gente que deixa de demonstrar esse amor, né? Até mesmo com os nossos parentes, familiares dentro da casa da gente. A gente trata muito bem pessoas das ruas, né? Visitas, às vezes vizinhos, que a gente nem demonstra às vezes gostar tanto, mas no tratar você é educadamente com essas pessoas, e com pessoas dentro da nossa casa a gente é grosseiro, a gente faz as coisas e não pede perdão, a gente não demonstra amor, não demonstra carinho, né? E Deus vê tudo isso e se entristece com esse tipo de ato, né, dentro da nossa vida, dentro do nosso lar, porque onde não há amor, há dor, né? E isso é bem claro, a gente vê isso no nosso dia a dia. Porque quantas vezes a gente, às vezes magoado, com rancor, com ódio até, no nosso coração, chega alguém perto da gente demonstrando amor, demonstrando carinho, demonstrando que te quer bem, a gente se sente tão bem, a gente melhora, porque sabe que tem uma pessoa que gosta da gente, que quer ver o bem da gente, né? A gente também tem que ser esse tipo de pessoa na vida de alguém. E o perdão é muito importante na nossa vida.
Às vezes a gente fala, não vou perdoar fulano porque me fez tal coisa. Perdoa. Não precisa voltar a ser o que era, mas perdoa, libera o perdão. Porque você também precisa de perdão. A palavra do Senhor aqui nos diz, como eu te perdoo, você tem que perdoar alguém. Nós precisamos de perdão todos os dias de nossa vida. Pecamos e erramos e falhamos com Deus todo o tempo. E Deus nos perdoa. Imagina se, como é a palavra de Deus e Deus cumpre o que fala, se você não perdoar, você não será perdoado. Então, se nós somos falhos, somos pecadores e não perdoamos a quem nos maldiz, a quem nos ofende, a quem causa algo na nossa vida que por algum momento, por mais difícil que seja suportar, a gente não libera o perdão, nós também não seremos perdoados pelos nossos atos, que façamos ao próximo, que façamos a nós mesmos, ou que façamos contra Deus. Então, o perdão ele é importante para a tua alma, para a tua salvação. E Deus nos cita aqui, tanta coisa boa. Aqui já no primeiro versículo, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. A gente também tem que ter misericórdia com as pessoas. Deixar de ser ruim, E de bondade, de humildade. Hoje em dia é tão difícil achar pessoas humildes, muitas das vezes, até mesmo no trabalho da gente, a gente tem pessoas querendo passar por cima da gente para se dar bem no trabalho, para se sair melhor que a gente, para ganhar um cargo acima, ou coisa do tipo. De mansidão. Isso aqui é muito importante dentro do nosso lar, para que não haja contenda. Muitas coisas a gente ouve e não precisa dar devida resposta. A gente simplesmente ouvir e entregar tudo nas mãos de Deus é a melhor coisa que você faz. Assim como o silêncio de Deus é resposta para a vida da gente, o teu silêncio também é resposta na vida de alguém. E nos ensina tanto, o silêncio de Deus nos ensina a trabalhar, nos ensina a perseverar, nos ensina a esperar o tempo dele. E isso também nos implica na nossa vida, quando a gente usufrui desse silêncio, para que não haja contenda, não haja brigas, murmurações. Vai murmurar? Fecha a boca, agradeça. Se for abrir a boca, agradeça, ao invés de murmurar. A gente murmura também o dia todo, cara, por tanta coisa que não precisamos murmurar, pois temos saúde, temos emprego, temos vida, que é o mais importante, Quanta gente nesse momento está perdendo a sua vida e não está tendo a chance, de fazer de novo. Quantas pessoas nos hospitais queriam ter a saúde que temos para estar voltando ao primeiro amor, que é Jesus, para estar reconstruindo tudo novamente, e Deus o perdoando do que fez para que tenha uma nova vida. O perdão é o começo de uma nova vida, porque quando você é perdoado, você tira a carga do seu ombro e tira também o peso da carga da vida de alguém. A gente não faz ideia como o rancor e o ódio nos trava, em tudo na nossa vida, em todas as áreas. A gente perde o amor, a gente perde a vontade, a gente perde a confiança em outra pessoa, porque não liberou perdão. E a gente acha que todo mundo vai ser igual. Você começa a ter medo de fazer as coisas para os outros, Pois se eu fizer tal coisa, essa pessoa pode não me perdoar. E a gente começa a ter medo de falhar, até com a gente mesmo, Eu digo isso porque eu já tive esse tipo de pensamento. Tanto que depois que Deus me transformou a minha vida, e eu comecei a servir a Deus, de um tempo para cá, não faz muito tempo, longe assim, eu comecei a pedir perdão às pessoas. Deus foi me trazendo à minha mente coisas que eu tinha feito a pessoas quando eu bebia, me drogava, como eu era mal educado, não tinha amor próprio, não tinha o amor,
não servia a Deus, eu não tinha o amor de Cristo em mim, mesmo Deus me amando, né? Porque Deus nos ama eternamente. Mas assim, eu não me sentia amado, né? E então eu maltratava as pessoas. Eu não era assim, saía fazendo coisas erradas para maltratar as pessoas. Mas de certa forma, algumas vezes eu já, né, fiz coisas erradas, maltratando alguém, né? Então Deus me trazia essas coisas na minha mente e eu orava a Deus, ia lá e pedia perdão para essa pessoa. Muitas delas não se lembravam do que eu havia feito. Eu falei, não, aconteceu assim, assim, assado, me perdoa. E a pessoa de bom coração me perdoava. E isso me aliviava, entende? Eu fiz isso com toda a minha família aqui em casa, com minha mãe, meus irmãos, porque o que eles passaram, né, me vendo chegar bêbado, aqui envergonhando eles, brigando, né, assim, não brigava de soco e tal, mas discutindo, havendo contenda, porque não tinha paz, existe paz num lar onde há bebida, drogas né, e etc. Então, Deus me trouxe isso a mim, e eu pedi perdão a todos eles, pelo que eu fiz eles passarem. Porque de certa forma eles se magoaram, né, com tudo aquilo. Às vezes tinha rancor no seu coração e eles se magoavam com isso, né? Então o perdão, ele não trata somente com você, mas trata com a vida das pessoas, né? As palavras, ela pode matar a fé de alguém. Você pode mandar uma alma para o inferno através das suas palavras. Essa pessoa pode te odiar, né, para o resto da vida, ou pode odiar a palavra de Deus para o resto da vida, né, através dos seus atos, através da sua palavra. Mas ela também pode salvar uma alma, né, através do amor, através da mansidão, através da palavra de Deus, né, que você libera para outra pessoa. E Deus é maravilhoso, né? A gente muitas vezes espera em Deus, né, sabendo que Ele é Deus, que Deus faça assim na nossa vida e tudo mude da água para o vinho. Não, mas tudo tem como um rio, né, que tem a sua fonte, a sua nascente, e o decorrer do seu caminho, ele vira um grande rio, um imenso rio, de águas fortes. É assim a nossa vida. A gente começa como uma nascente e vai fluindo. E Deus vai nos moldando, vai nos fortalecendo, e você se torna um rio de águas vivas, como diz a palavra do Senhor, né, jorrando de nós. Isso é maravilhoso. Só que a gente tem que ter essas virtudes, né? Eu começar a ter, pelo menos, né? Porque eu também não tinha, mas hoje eu vejo a vida com outros olhos, né? Então, em Deuteronômio 31, a palavra do Senhor nos diz assim, a partir dos versos 8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Por que eu trouxe esse versículo aqui? Porque a gente sente medo, né? A palavra do Senhor, em vários e vários versículos da Bíblia, ela nos cita: não temas, seja forte e corajoso, né? Por quê? Porque a gente teme. A gente teme quando está em busca de um novo emprego, quando você consegue um novo emprego que você não conhece, que você não sabe. A gente teme conhecer coisas novas, a gente teme, né, fracassar. A gente teme buscar a Deus muitas das vezes, porque a palavra do Senhor é poderosa, né, é forte. Muita coisa que fala aqui, muita gente teme ler a Bíblia justamente pelo que é, conforme ela diz, né? Então, Deus nos diz: não temas, eu sou contigo. E Ele é, irmãos, Ele é o único que está em todo o tempo ao seu lado. Deus não dorme, Deus não cochila. A palavra do Senhor nos diz isso, né? Eu digo isso pela minha vida, que mesmo eu estando no erro, né, por mais de 10 anos,
né? Com 16 para 17 anos que eu comecei a conhecer o mundo, né? Eu vivi aí mais de 10 anos bebendo, usando droga, fazendo coisas erradas. E Deus sempre me protegeu. Principalmente quando eu estava no ápice, né, da perdição, me drogando neste quarto onde hoje eu faço esses vídeos, né, de porta trancada, com cocaína de um lado, a faca do outro, usando drogas, assistindo pornografia e tentando suicídio. Por todas as vezes Deus colocou a sua mão, né? Todos nós somos escolhidos de Deus, mas nós buscamos o erro, nós buscamos, né, nos entregar ao pecado. E até o dia em que eu olhei para Deus como Ele me olhou, eu falei: Senhor, se o Senhor, né, não está me deixando tirar a minha vida que o Senhor me deu, porque o Senhor tem algo na minha vida. Eu aceito a mudança, eu aceito a Ti. E a partir daí eu passei a buscar a Deus. E Deus mudou a minha vida por completamente. Só que neste tempo, né, em que eu estava mal assim, todos os meus amigos se afastaram de mim. Ali só esteve a minha mãe e meus irmãos que permaneceram, né, que oraram por mim. O meu pastor e minha pastora hoje que vinham fazer visita para orar, né? Que isso também é muito importante, irmãos. Não deixe de orar pelos seus, não deixe de orar pela tua família, não deixe de orar pelas pessoas que vêm na sua mente, que Deus coloca na sua vida para que você ore, porque a oração tem poder, né? Então, a partir disso, que eu vi que só Deus estava do meu lado, né, em todo o tempo. Mesmo eu não olhando para Deus, mesmo eu sendo falho com Ele e pecador, né, Deus estava ali em todo o tempo. Tive muito medo, né, porque eu achava que eu estava ficando louco, era muita coisa na minha cabeça, muita alucinação, mesmo depois de ter largado das drogas, das bebidas, né, os remédios não faziam efeito. Então eu falei: peraí, eu tenho um Deus, eu estou servindo um Deus todo-poderoso. E eu vou largar desse remédio, que eu sei que Deus pode curar. Eu creio nisso. Larguei do remédio, fiquei uns 20 dias sem medicamento, até que eu tive uma recaída assim, né, de depressão, que eu tinha uma depressão fortíssima e síndrome de pânico. Então, a partir daí, eu voltei a tomar remédio, mas ainda continuava. Eu fui firme de novo, eu falei: eu vou parar com o remédio. Minha mãe tinha remarcado o médico para mim, eu falei: eu não vou. Eu não vou, porque Deus é o médico dos médicos. Deus é o mesmo. Deus curava coxos, fazia-os andar. Deus curava os cegos, fazia-os enxergar. Deus curava as enfermidades, as lepras, né? E Ele é o mesmo, Ele vai me curar. Esse é o poder da fé. Acreditar. Então parei novamente, perseverei em oração e Deus foi transformando o meu pensamento. Eu fui lendo mais a Bíblia, né? Fui ocupando a minha cabeça, lendo a Bíblia, orando, buscando, indo na igreja firme, né? Hoje, graças a Deus, já está aí fazendo 1 ano que eu estou servindo a Deus, né? Eu me pegava em lágrimas no quarto quando eu parava para olhar e via que naquele mesmo horário, quando era para mim estar, né, usando drogas ou tentando suicídio, eu estava lendo a palavra do Senhor. Eu estava me alimentando, eu estava orando, eu estava clamando e chorando dentro do meu quarto pelas vidas que estão lá fora, né? Pelas vidas que estavam na mesma situação que eu tinha passado. Então, isso é um percurso, a gente tem que saber esperar o tempo, né? Não é do dia para a noite. Hoje, graças a Deus, estou liberto, né? Estou servindo o Senhor. E hoje eu tenho essas virtudes das quais a gente acabou de citar aqui, né? Acabou de ler através da palavra. Então a gente tem que perseverar, irmãos. Se você não acha que não tem essa virtude, começa a ler a Bíblia. Começa a falar mais com Deus. Fala: Senhor, me ensina a aquietar o meu coração, a aquietar a minha boca, quando não é para mim brigar, quando não é para mim fazer contenda dentro de casa, porque o inimigo usa isso, né?
para tirar a paz do lar e assim, consequentemente, te afastar da presença de Deus. Porque quando a gente está com ódio, quando a gente está com raiva, é mais fácil a gente sair de casa, sair para andar, sair para fazer outra coisa errada, né? Que isso pode acarretar o pecado, do que a gente se dobrar e falar com Deus, do que a gente, né, recorrer para o nosso secreto e desabar nos braços do Pai. Então a gente tem que tomar cuidado com esses sentimentos, porque sem dúvida o inimigo coloca isso na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente cometa pecado, para que a gente profira palavras torpes que não agradam ao Senhor. Porque antes, um tropicão, eu dava um tropeção, né? Vamos dizer assim, porque tropicão nem todo mundo sabe o que é, né? Mas tropeço. Porém, um tropeço já era motivo de palavrão, irmãos. Né? Eu já soltava aquele palavrão. Hoje é mais fácil, quando eu tropeço, eu falo glória a Deus, sabe? Porque a transformação, a palavra do Senhor traz mudança. Aquele que não é transformado pela palavra do Senhor não está buscando a Deus, não está servindo a Deus. Né? Porque a palavra do Senhor tem poder. Né? E a gente muda quando aceita Deus na nossa vida, mas a gente tem que buscar. Não é somente orar e ficar parado esperando que tudo aconteça. Porque quando a gente pede sabedoria, a palavra do Senhor nos dá sabedoria. Mas também ela nos dá a chance, né, ali de ser sábio através de alguma coisa. Ou seja, como o nosso pastor costuma dizer, quando você pede sabedoria, você está pedindo problema a Deus para ser resolvido. É assim que Deus age. Quando você pede força, Deus te dá a oportunidade de ser forte. Né? Em algum momento da sua vida vai acontecer algo que você terá que ser forte. É você que tem que ser. E através da palavra, Deus te fortalece. É assim que Deus te fortalece. Não é, Senhor, me faça forte. E Deus vai, toma unção de força e você vai passar. Não é assim. Você seja forte e seja sábio, né, ao lidar com as coisas do dia a dia, que pode te afastar da presença do Senhor. Irmãos, que essa palavra venha frutificar no teu coração, que Deus abençoe a tua vida. Eu vou estar parando por aqui, porque eu acho que o vídeo já está ficando longo. Estaremos em oração, né? Vou colocar a vida de todos que assistem esses vídeos, né? Independente de quem seja, mas para que Deus esteja abençoando e dando unção, capacidade, né? E que você tenha todas estas virtudes que acabamos de dizer aqui. E pega firme, irmãos, leia mais a Bíblia, que Deus muda a sua vida, muda o seu cativeiro, né? Muitas das vezes a gente vive num cativeiro e a gente não percebe. Prisão, ela não é feita somente de grades de ferro. Prisão é feita, aí a mais forte delas é aqui na nossa mente. É o que nos limita, né? É o que impede a nossa fé de Deus agir na nossa vida. Né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem ação, ela é morta. Então, que Deus abençoe grandiosamente a você e a sua família.